Olá, olha gente, mais uma vez aqui, como semanalmente estamos, para tratar de assuntos bacanas, assuntos interessantes, com pessoas interessantes. E hoje eu tenho o prazer de receber ninguém menos que Neca Bunlai, para a gente falar sobre educação. E quando se fala no nome da Neca, ela é uma referência praticamente na educação de Mato Grosso do Sul, por isso que eu tive a honra e o prazer de convidá-la para poder bater esse papo com a gente sobre um tema tão importante. Então vamos lá para mais um podcast do MS Conecta. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Oi, Neca, prazer te receber aqui, né, nos nossos estúdios para esse bate-papo gostoso. Obrigado por ter aceito o convite. Prazer é todo meu, Og, estar aqui com vocês. Quero agradecer a MS Conecta, CG City, pelo convite para poder estar aqui falando de um assunto tão importante, né, para toda a nossa sociedade, que é a educação. Bom, Neca, você está envolvida com a educação há mais de 20 anos, né? Você tem esse tempo todo de experiência em administração educacional, você é mestre em ciências, né? Da ciência da informação pela Universidade de Brasília. Enfim, você passou boa parte da sua vida aí envolvida dentro da educação. Começou realmente com os teus pais, né? Na inspiração que o Dr. Pedro Chaves lhe trouxe? Né? Com certeza, Og. Eu tinha 20 anos de idade, mas eu falo que muito antes, né, eu já respirava educação na minha família, né? Então eu estava ali na MASSE, né, participava de todas as reuniões, ouvia, né, tudo sobre educação, minha mãe conversando com os professores, atendendo cada aluno, né, e isso realmente é contagiante, é apaixonante, né? E aí, logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar na Uniderp, junto com meu pai, né? Trabalhei no campo de ciências agrárias, depois vim para a matriz com ele, enfim, passei por todas as áreas, né, de uma universidade, acompanhei todo o processo de recredenciamento, né, de uma universidade, ia com meu pai muito a Brasília, né, acompanhei todo esse processo, né, de autorização de cursos, e também participava de seminários fora, né, em outras cidades e fora do país também. E realmente sempre gostei muito e me interessei muito pela educação. Então, eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse trabalhar nesta área, exatamente. Sua mãe é professora, né? Também é professora Reni. Minha mãe é professora. Durante muitos anos teve aí Durante também muitos anos, uma história de 40 anos, né? No Colégio MASSE. E eu trabalhei com ela, tive esse privilégio, Og, de ficar com ela 10 anos na direção da escola. Eu trabalhava com ela na mesma sala que ela, dividíamos a mesma sala, né? Porque eu queria realmente pegar toda essa experiência e estar com ela em todos os momentos, né? Realmente é muito aprendizado. Neca, você falou na MASSE, que foi um dos colégios referências em educação aqui durante muitos anos, né? E tinha também a Uniderp, que foi praticamente uma das primeiras, uma das grandes universidades privadas particulares daqui, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Onde você passou boa parte da tua vida ali dentro. De repente, elas foram vendidas, né? O grupo, a impressão que nós tínhamos é que o grupo não ia mais continuar para a educação, mas continuou. Eu queria entender que você explicasse para a gente como é que foi para você esse processo, né, vamos dizer assim, de se separar da MASSE e Uniderp. Realmente, né, aconteceu. Mas como eu sempre me interessei por educação, sempre gostei muito da área de educação, aí eu falei, não, eu vou montar uma faculdade, um projeto, né, bem diferenciado, e que foi a faculdade Insted. Eu comecei a visitar várias faculdades no país, pegar algumas referências fora daqui, né, para ver que modelo, né, que a gente ia adotar, né, na faculdade Insted, que fosse um modelo inovador, não fosse fazer mais do mesmo.
porque com esses grandes grupos que assumiram, né, aquela educação tradicional, né, todo mundo com aquele ensino antigo, né, desde muito tempo atrás, né, quantos anos que a gente vem com essa educação das carteiras enfileiradas, do aluno ali como passivo, sentado, só ouvindo o professor falar, né, então a gente acreditava que tinha que mudar a educação. Então, nós fomos buscar um modelo que realmente pudesse vir de encontro com essa nova realidade, depois que com a tecnologia, né, quantas mudanças houveram, então, e a educação não avançou, né? Então, esse modelo educacional que a gente tem ainda tradicional é muito forte. Então, eu vim para a faculdade em STED desde 2018, mas assim, uns 3 anos antes disso a gente já estava pesquisando, conversando, formatando esse projeto. Exatamente, um projeto que viesse de encontro com o mercado de trabalho, né, porque a gente vê essa separação muito intensa, né, da academia, um distanciamento, né, da academia com o mercado de trabalho. E eu queria algo que aproximasse, que realmente prepare esse profissional para o mundo de hoje, para o mercado de hoje. A STED ela não está baseada única e exclusivamente no ensino à distância, né, no EAD. Ela trabalha de forma híbrida, né, de uma certa maneira. Como é que você chegou nesse formato e viu que era o ideal para a faculdade? Então, a gente há muito tempo, né, eu digo assim, que até lá na Uniderp a gente já trabalhava com uma metodologia que é chamada metodologia ativa, né, que é baseada realmente em estudo de casos reais. Então, eu quis trazer essa metodologia, né? Meu pai foi vanguardista na época, implantando essa metodologia lá na Uniderp, no curso de medicina e de psicologia. Então, é uma metodologia que realmente funciona. Nos países assim mais desenvolvidos, só se fala em metodologias ativas, que é realmente a gente colocar o estudante como protagonismo, ele participa realmente do processo ali de aprendizagem, né? Então ele busca soluções para problemas reais, né? Então ele basicamente vê dentro dos cursos da disciplina ali o que ele vai aprender exatamente, lá fora, de forma com na sua que profissão. tenha o aprendizado, a gente fala que com sentido prático, né? Quando ele vê sentido naquilo que ele está aprendendo, o aprendizado realmente ocorre verdadeiramente. Essa é a metodologia ativa mesmo. Essa ele é a só metodologia... aprende realmente o que ele vai enfrentar nas ruas ou de repente nos seus trabalhos e tal. Então, aí voltando, né, para o INSTED, então a gente adota hoje uma metodologia em que o aluno ele tem um acesso prévio ao conteúdo. Então, o professor ele já seleciona um podcast, um vídeo, um texto e coloca na plataforma para esse aluno. Ele tem um acesso prévio antes dele ir para a sala de aula. Então, ele já teve contato ali com a teoria. Então, quando ele vem para a sala de aula, aí o professor traz um estudo de casos, traz um problema, perguntas, debate ali com os colegas, propõe, né, debate com os colegas. Então, de forma com que ele utilize dessa teoria, mas num caso prático. E aí, quantos cursos hoje a STED tem dentro dessa formatação? Nós temos 6 cursos, né, de graduação, que são 5 cursos presenciais. Nós temos Direito, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e um curso tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E temos na modalidade à distância o curso de Gestão Pública, Administração e Pedagogia. Então, quer dizer, nem todos têm a formatação híbrida, né? Tem alguns que são basicamente presenciais ou todos têm essa questão de poder fazer também à distância? Não, nos presenciais nós temos os 5 cursos, né? E aí que o aluno recebe esse conteúdo prévio, ele vem para a sala de aula, debate com os colegas, com o professor, né? A gente utiliza dessa forma. E temos os cursos de educação à distância, que hoje nós temos 3, que é gestão pública, pedagogia e administração. Esses são à distância, mas a gente também dá aulas ao vivo nesses cursos. Não temos o tutor, na verdade, é o próprio professor, então ele interage com o professor também.
mesmo sendo à distância, ele interage com os próprios professores daquela disciplina. Bacana. Como é que você vê, né, o crescimento hoje da educação à distância no Brasil, como um todo, né, tendo em vista que muitas vezes é difícil você conseguir prender a atenção do aluno dentro da sala de aula. Ainda mais quando o aluno está num outro ambiente dele que ele pode prestar atenção ou não, sem, digamos assim, ter a sua atenção chamada pelo professor ou por alguma coisa assim. Como é que você vê esse crescimento? Principalmente, acho que agora, né, na época de pandemia, de um ano passado para cá, que eu acho que todo mundo se voltou para a questão do online, né, dali das videoconferências, videoaulas e tal. Houve um crescimento muito grande. Og. De 2009 a 2019, o ensino à distância cresceu em 300%. 300%. 300%. Então, assim, é um crescimento que hoje a gente diz que as entradas do ensino à distância estão quase já alcançando as do ensino presencial. Já estamos em 44% dos alunos. Quase a metade já. Já entram no ensino à distância, né? Então, assim, o ensino à distância, ele possibilita, né, pessoas do interior, né, a fazerem um curso superior do interior do país, que às vezes você não tem o professor, né? Então, realmente, dá um acesso, né, muito importante. Se tornou mais inclusivo, né, a educação para essas pessoas. Né? Exatamente. Só que é mais desafiador, é muito mais difícil. O aluno tem que ter muito mais disciplina para ele fazer uma educação à distância, né? Porque ele também tem que pôr um horário para ele estudar, para ele entrar, para ele fazer as atividades, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, está muito mais interessante o ensino à distância, né? Porque a gente tem games, né, as plataformas possibilitam também mais interação com esse estudante, então, que tornou mais atrativo. Mas a retenção realmente do aluno que é à distância é bem mais difícil do que no presencial. A gente tem percebido, pelo menos na rede pública de ensino, que os professores não conseguiram acompanhar muito o avanço da tecnologia, por exemplo, da utilização de câmeras e estúdios para as aulas online, né, para poder fazer uma videoconferência, e isso não tem atraído muito a atenção dos alunos. Quer dizer, muitos professores, e até algumas escolas particulares, não têm conseguido prender a atenção dos alunos, porque foram pegos, de repente, por essa pandemia, onde foi todo mundo obrigado a ir para frente de uma câmera. Exatamente. Né, e não conseguir... por exemplo, conseguir dar a aula que deveria dar. Hoje existe um despreparo de muitos professores em lidar com essa nova tecnologia? Então, Og, com a pandemia, né, realmente os professores, todos nós fomos pegos de surpresa. Então, tem alguns professores que têm mais aptidão, têm mais facilidade com a câmera, né? E outros estavam acostumados somente com o modelo presencial, né? Então, não tinha essa intimidade, né? Então, todo mundo se adaptou, né? E as escolas particulares, a gente deu todo um suporte para esses professores, para que eles pudessem realmente, né, dar a aula da melhor forma possível, né? E foi um grande aprendizado também para todos, né, se apropriarem dessas tecnologias que já estavam à nossa disposição, já existiam, né, mas a gente não utilizava, e a partir de agora, com a pandemia, a gente aprendeu, teve que utilizar, e isso vai ficar, certamente isso vai ficar. Foi um grande aprendizado e que vai ficar para todos. É um caminho sem volta esse, né? É um caminho sem volta, né? E tem muita coisa boa, né, que a gente aprendeu, que a gente se apropriou, que os professores, né, aprenderam e gostaram, né? E os alunos também, né? Por exemplo, assistir a aula em casa, né? Então, você poder dar a possibilidade. Hoje nós estamos tendo lá no INSTED, o aluno ele faz opção, ele pode ir presencial ou ele pode ficar na casa dele. Então, a mesma aula que é dado ali no presencial, a gente tá transmitindo. Então, às vezes aquele aluno que trabalha o dia todo, né, e tem aquela vida corrida, então está fazendo a opção de ficar em casa. Então, a gente está oferecendo essas duas modalidades. A INSTED chegou a promover treinamentos com seus próprios professores quando veio essa onda
da pandemia para prepará-los melhor para isso? Promovemos sim, Og, a gente fez assim várias formações com os professores, né, para que eles pudessem realmente, né, se apropriar e ficar, né, terem mais essa facilidade aí com a tecnologia. Com essas novas ferramentas. Com as né? novas ferramentas, exatamente. Neca, eu gostaria de saber a tua opinião a respeito da educação no Brasil hoje, né? Porque a educação que nós vivemos, quando lá no ginásio e tal, na nossa época, a gente tinha um respeito tremendo pelo professor. Né? A gente via os professores como assim pessoas assim que estavam acima de qualquer coisa, em alguns casos até acima dos nossos próprios pais. Era um respeito. Né? Até tem uma charge que eu acho assim muito interessante, mostrando assim, em 1960, os pais e o aluno de cabeça baixa na frente de um professor e o professor mostrando o boletim da criança para eles. E no quadrinho ao lado, né, ao inverso, está os pais e o aluno dando de dedo na professora e a professora de cabeça baixa e o pai olhando o boletim negativo da criança. Ou seja, uma inversão de valores muito grande. Você acha que o nosso ensino precisa melhorar muito nessa questão? Eu acredito, Og, eu acredito, né, que nessa educação que isso não deva mudar, né? Esse respeito com o professor, né? Precisamos resgatar isso de alguma forma, né? Realmente hoje o professor às vezes ele fica até com receio do aluno, né? Essa questão, não pode perder o aluno, tratar como cliente o aluno, mas eu acredito que tenha que ter o respeito, né? O professor realmente ele escola, né? E família precisam se unir para a educação dessas crianças, colocar limites, né? Então a gente precisa melhorar resgatar isso. Né, de uma certa forma, né? Resgatar. E como é que você vê, por exemplo, as tentativas que nós vimos sofrendo aí na nossa educação, da implantação de determinadas disciplinas como ideologia de gênero, por exemplo, levar para as escolas cartilhas para crianças menores falando sobre educação sexual, mas assim numa linguagem até muito que a gente percebe que não é uma linguagem preparada para determinadas crianças. Como é que você vê essas tentativas que a gente vê assim constantemente por aí? A gente tem que tomar muito cuidado com a forma, né? Com o que vai dar acesso, né, a essas crianças nessa educação. Né? Eu acho que precisa ser feito, né, essa educação, mas a gente precisa realmente tomar cuidado qual é o tipo de material mais adequado, mais apropriado, né, para que realmente isso possa acontecer. Bom, você que teve tantos anos aí, vem há tantos anos lidando com a educação, né, já participou do desenvolvimento de uma universidade, que foi a Uniderp, da Escola Massi, que foi uma das referências aqui em Campo Grande, agora com a STED. Mas não para por aí ou vem mais coisas aí pela frente nessa área, né? Nós estamos ampliando bastante. Eu falo que a pandemia, né, que era um momento talvez de ficar um pouco mais quieto, mas a gente realmente, nossos projetos não pararam. Felizmente, nós conseguimos avançar bastante. Criamos vários cursos de pós-graduação, né, nesse ano, mesmo com a pandemia, fazendo através do ensino remoto, utilizando essas tecnologias. Né, os nossos professores foram realmente muito criativos, né, eles dividiam até, utilizando as metodologias ativas, propunha esses trabalhos para os alunos, dividiam em pequenas salas, né, entre eles. Então, nós conseguimos realmente avançar bastante e criamos vários cursos de pós-graduação, tanto na área de direito, na área de psicologia, na área de gestão, né? Então, tivemos ministros, né? Então, também algo que foi que o ensino à distância ele propicia, que às vezes uma pessoa que é muito difícil de você trazer presencialmente, a gente trouxe pelo Zoom. Eu acho que nós tivemos ano passado 5 ministros dando aula para os nossos estudantes, né? Então possibilitou muito essa coisa de não ter que a pessoa se deslocar, né? Às vezes
perde 2, 3 dias até para ele poder vir e tal. Então a gente conseguiu dar essas aulas bem diferenciadas para os nossos estudantes. E a gente não para, Og, a gente realmente está agora, aprovamos o curso de psicologia no presencial, tivemos nota 5 na nossa autorização, o curso tecnólogo em estética e temos vários cursos agora protocolados para que a gente possa estar expandindo, né, em várias áreas do conhecimento. Mas basicamente, né, nesse sistema, nesse regime de educação à distância? Não. Ou sempre... Na verdade, livre, presencial, né? O nosso curso, eles são presenciais, mas a gente utiliza das tecnologias, né? Então, o aluno, ele tem que ir na faculdade, porque 100% à distância nós temos só 3 cursos, que é gestão pública, administração e pedagogia. Só esses 3. Os demais cursos são todos presenciais, né? Mas a gente utiliza das ferramentas tecnológicas para que, então, que ele já tenha esse acesso. Então, por exemplo, esses vídeos, eles recebem em casa, eles recebem, tem a biblioteca digital, que eles também acessam bastante em casa, para que quando eles vão lá para a faculdade presencialmente, eles possam já ter esse conhecimento teórico para poder estar discutindo em grupos, né, estudo de casos, trabalhando com projetos, né, tem inúmeras ferramentas aí que a gente utiliza para esse aprendizado. Ô, Neca, você é filha de um grande político aqui de Mato Grosso do Sul, quer dizer, muito antes de ser político, um grande educador, professor Pedro Chaves, né, que já fez parte do governo, já foi senador. Até que ponto, por exemplo, a vivência do seu pai na política interferiu positivo ou negativamente no andamento assim, das questões da área da educação para vocês enquanto família? Meu pai sempre trabalhou, a vida dele foi na educação, né? Então, ele mesmo quando político, ele atuou em vários projetos da educação, né? Ele participou da reforma do ensino médio, que foi muito importante, né? E vários outros projetos ligados à educação, né? Então, e essa influência dele para mim, para o meu irmão, né, para minha família, realmente é muito forte na educação, né? Porque ele sempre foi professor, educador, pesquisador, então ele sempre procurou fazer diferença, procurou trazer esses professores, né, mestres, doutores para as nossas instituições, né, educacionais, sempre buscando a melhor qualidade. E ele interfere muito ainda hoje, por exemplo, na administração da Insted, né, que você hoje praticamente é a comandante de tudo. Mas ele ainda interfere, até não digo de dar alguns palpites, né, colocar a sua experiência de todos esses anos ali dentro, ele está sempre ali com você? Ele traz toda essa bagagem dele, né, para a faculdade Insted, junto comigo. Todos os assuntos, né, assim, mais importantes da faculdade, mais estratégicos, a gente discute, troca ideia, participa das reuniões, né? Então, assim, eu procuro o máximo que eu posso, eu procuro trazê-lo, né, para ver essa experiência dele. Realmente ele tem somado muito conosco, né? E o Fernando está junto comigo no projeto, que é meu esposo, trabalha junto comigo em todos os assuntos. Mas o meu pai contribui muito, soma muito, né? Então, os projetos mais relevantes, ele está sempre junto. O Fernando, o Fernando vem de uma área, né? Ele é criador de gado também, quer dizer, vem de uma outra área diferente. Ele se adaptou bem a esse universo, né? Muito bem. Se não me engano, acho que ele é veterinário, né? Ele é veterinário. Se adaptou bem. As pessoas acham que ele é administrador, advogado, ou fez. Alguns até acham que ele é da área de pedagogia. Ele já trabalhava na Uniderp com meu pai. Então, toda essa área do ensino à distância, que a Uniderp foi uma das primeiras faculdades do país, eu acho que é a segunda ou terceira faculdade do país a implantar o ensino à distância no Brasil, realmente. Olha que legal. E o Fernando começou
junto com meu pai nesse projeto lá na Unidep. Na Unidep. Né? Então ele já começou assim realmente a se interessar muito. Eu falo que quem entra na educação é difícil sair, porque realmente se apaixona e quer ficar, né? E realmente é muito envolvente trabalhar com educação. E aí, depois disso, quando houve a venda, ele saiu. Quer dizer, ele ficou até, quando vendeu a instituição, ele ficou 3 anos com o grupo. E depois ele se desligou, foi trabalhar com a família dele. E aí, quando eu fui abrir a faculdade em STED, eu falei, Fernando, você topa esse projeto comigo? E aí ele falou assim, não. Aí eu levei ele em várias instituições, nós fomos ao INSPER, FGV, SPM, várias faculdades que utilizavam as metodologias ativas. E realmente, aí ele voltou assim, deslumbrado. Falou, não, se for para fazer assim, diferente, né, eu topo o desafio, sim, vamos, estamos juntos. E você também participa dos negócios dele, na área dele? Ou também? Não participo, realmente a faculdade, ela consome bastante, né, a gente chega lá e sem horário para sair. Então, realmente, eu acabo não tendo tempo para me dividir com outras atividades. É dedicação exclusiva mesmo. Né? Neca, qual ainda é o seu grande sonho em relação à educação? Então, o meu sonho, Olga, é transformar cada vez mais vidas pela educação. Né? Eu vi tantas vidas transformadas lá na MASSE, até amigos meus né, que estudavam lá e que hoje são grandes médicos, advogados, empresários. Então, realmente, a gente vê essa transformação, é algo muito gratificante. Né? A gente trabalha com algo que é com o sonho das pessoas. Né? Então, eu tenho esse sonho de ampliar cada vez mais, né? De conseguir cada vez mais transformar a vida das pessoas. Muito bacana isso. Pois é, gente. Neca, muito obrigado pelo teu bate-papo, pela conversa. Eu que agradeço, Og. Agradável. É uma delícia. Aqui. Tá muito bom estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz em participar. E olha só, muita gente não sabe, mas eu conversei aqui agora com a Eva Elise. Né, esse é o segredo. Esse é o segredo que eu acho que ninguém sabia direito. Né? Que a Neca, que é apenas um apelido, se chama Eva Elise. Né? Exatamente. O Neca ficou tão forte que eu já incorporei o Neca, mas meu nome é Eva Elise. E aproveitando, Neca, de onde é que vem o apelido? Então, veio da infância? Veio da infância, do meu irmão que me chamava, né? Minha avó, na verdade, eu era a única neta, eram vários meninos, e eu era a única neta. Então ela ficava minha boneca, minha boneca, minha boneca. E o meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu, começou Neca, 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 Neca. Só que isso ficou tão forte e aí foi um apelido, né, muito carinhoso dele e que ficou. Quer dizer, todo mundo praticamente só te conhece por Neca, né? Muita gente só te conhece por Neca. Só me conhece por Neca, exatamente. Bacana. Então eu conversei com a Neca, né? A Neca Bunlai, que é realmente a diretora, a CEO, diretora-presidente da INSTED, Faculdade INSTED. Esse papo muito agradável. Neca, obrigado. Obrigada a você, pela tua presença aqui. Tá? Estou muito feliz. Bacana. Tá. E esse foi mais um MS Cast, o podcast do MS Conecta, que você acompanha toda semana, um papo interessante com gente sempre muito interessante. Um forte abraço para vocês e até a próxima.